Sabe aquele cansaço que parece que não vai embora nunca? Aquela irritabilidade que aparece sem motivo? E se a causa de tudo isso, e até de problemas de saúde bem mais graves, estivesse acontecendo toda santa noite bem debaixo do nosso nariz, sem que a gente sequer desconfiasse? Hoje, vamos desvendar um inimigo silencioso que afeta milhões: a apneia do sono. Agora, imagine a cena. Parar de respirar no meio da noite. Não uma vez só, mas dezenas, quem sabe até centenas de vezes, todas as noites. O mais chocante, a pessoa nem sabe que isso está acontecendo. É exatamente essa a realidade de milhões de pessoas e o impacto na vida delas, nossa, é devastador, muitas vezes sem que elas sequer saibam a verdadeira causa. E olha, isso não é algo raro não. Pelo contrário, pense em 3 pessoas que você conhece. Estatisticamente, uma delas sofre de apneia do sono. É isso mesmo, 1/3 da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde. É gente pra caramba, um número que mostra o quanto é urgente a gente falar sobre isso. Tá, mas o que é que acontece exatamente no corpo durante essa tal interrupção silenciosa? Como é que uma simples pausa na respiração pode bagunçar o sistema todo? Vamos entender isso agora. Imagina só, é como se um alarme de emergência disparasse no corpo várias vezes por hora. A respiração para, o cérebro percebe na hora a falta de oxigênio e entra em pânico. Aí ele dá um choque, um micro despertar, só o suficiente para a pessoa voltar a respirar. E esse ciclo de parar, entrar em pânico e acordar se repete de novo, e de novo, e de novo. O resultado disso? A pessoa nunca consegue entrar naquele sono profundo, sabe? Aquele que realmente descansa o corpo e a mente. E o mais interessante é que existem basicamente 2 jeitos disso acontecer. O tipo mais comum é a apneia obstrutiva. Pensa num cano entupido. É isso. Existe uma barreira física ali na garganta que impede o ar de passar. O outro tipo é a apneia central. Aí o problema é outro. É como um interruptor com defeito. O cérebro simplesmente esquece de mandar o sinal para respirar. Entender essa diferença é o primeiro passo. Ok, um cano entupido ou interruptor quebrado. Mas o que causa isso? O que leva a esse bloqueio ou a essa falha do cérebro? Vamos descobrir agora quais são os fatores de risco. Então, para o tipo mais comum, a obstrutiva, a lista de coisas que podem contribuir é bem grande. O excesso de peso, por exemplo, é um fator importante porque a gordura pode se acumular ao redor das vias aéreas. Mas não é só isso, viu? A circunferência do pescoço, ter as vias aéreas naturalmente mais estreitas, tudo isso conta. Histórico na família também. E claro, alguns hábitos pesam bastante, como fumar, que chega a triplicar o risco, e consumir álcool ou sedativos, que relaxam ainda mais a musculatura da garganta. Agora, quando o problema é a apneia central, a história é um pouco diferente. Aqui, a causa geralmente está ligada a outras condições de saúde mais sérias. Por exemplo, ser homem, ter mais de 60 anos, ter distúrbios cardíacos, como insuficiência cardíaca ou um histórico de AVC. É como se o centro de comando do corpo, o cérebro, estivesse com uma falha de comunicação bem séria com os músculos da respiração. Um dos maiores perigos da apneia é que, para quem sofre com ela, muitas vezes ela é silenciosa. A pessoa não percebe. Por isso, é tão importante aprender a reconhecer os sinais de alerta. O corpo dá pistas e a gente precisa aprender a ouvir. Tudo começa à noite. O sinal mais conhecido, claro, é o ronco alto. Mas não é qualquer ronco. É aquele ronco que, de repente, é interrompido por um silêncio. Um silêncio total. Esse silêncio é assustador, porque é exatamente o momento em que a respiração parou. Logo depois, vem aqueles sons de engasgo ou sufocamento, é o corpo lutando desesperadamente para voltar a respirar. Se essa cena parece familiar, seja com quem dorme ao lado, consigo mesmo, é hora de ligar o alerta máximo. E a luta não termina quando o sol nasce, não. Pelo contrário, acordar com a boca completamente seca, com dor de garganta ou com aquela dor de cabeça chata logo de manhã, esses são sinais clássicos. São como as cicatrizes de uma noite inteira de batalha por oxigênio. E o pior é que essa noite mal dormida cobra o preço durante o dia todo. O impacto mais pesado é sentido ali. Uma sonolência absurda, sabe? A pessoa simplesmente não consegue ficar acordada. Não é um cansaço normal, é algo que derruba mesmo. Fora a dificuldade de se concentrar, os problemas de atenção, a irritabilidade. É a consequência direta de um cérebro que passou a noite inteira lutando para respirar, em vez de descansar. Ok, os sinais estão aí. Bateu a desconfiança. E agora, o que fazer? A boa notícia é que existe sim um caminho claro para conseguir respostas e saídas sem certeza. Então, se algum desses sinais acender um alerta, qual é o próximo passo? O mais importante é não ignorar.
O passo fundamental é procurar ajuda, conversar com um profissional. E quem pode ajudar? Bom, a jornada pode começar com um clínico geral, que vai dar o primeiro direcionamento. Ou dá para ir direto a um especialista, como um otorrinolaringologista, um pneumologista ou, claro, um médico especialista em sono. O mais importante é levar a queixa a sério e não minimizar os sintomas. Para ter certeza absoluta do diagnóstico, o exame padrão ouro se chama polissonografia. O nome parece complicado, mas é mais simples do que parece. Basicamente, a pessoa passa uma noite sendo monitorada. O exame vai registrar a atividade do cérebro, do coração, os padrões de respiração, os níveis de oxigênio no sangue. É como tirar uma foto completa do sono para entender exatamente o que está acontecendo. E com o diagnóstico confirmado, a gente chega na parte mais esperada, a solução. Sim, porque existem tratamentos muito eficazes que podem literalmente devolver a qualidade de vida para quem sofre com apneia. Mas antes de falar dos tratamentos, é fundamental entender uma coisa muito séria. Deixar a apneia sem tratamento é um risco enorme para a saúde. Não se trata só de dormir mal, é muito, muito mais grave do que isso. E a verdade é bem pesada. Toda vez que a respiração para, o nível de oxigênio no sangue cai bruscamente. Isso força o coração a trabalhar muito mais, gerando um estresse gigantesco no corpo. Com o tempo, essa sobrecarga aumenta e muito o risco de pressão alta, de problemas cardíacos como arritmias e até de um AVC. E isso sem contar o perigo real de acidentes de trânsito ou de trabalho causados pela sonolência extrema. Mas, felizmente, existem soluções que funcionam muito bem. O tratamento mais conhecido e eficaz é o CPAP. É um aparelho que, através de uma máscara, envia um fluxo contínuo de ar que impede as vias aéreas de se fecharem. É como um suporte que garante a respiração a noite toda. Além dele, existem também aparelhos orais que ajudam a posicionar a mandíbula e, em casos mais específicos, a cirurgia pode ser uma opção. E o legal é que parte da solução pode estar nas mãos da própria pessoa. Mudanças no estilo de vida fazem uma diferença enorme. Coisas como perder peso, evitar álcools sedativos antes de dormir, parar de fumar e até tentar não dormir de costas. São atitudes que ajudam a retomar o controle da própria saúde. E falando em ajudar, se esse nosso papo de hoje já clareou as coisas, imagine para quantas outras pessoas ele pode ser útil. Se conhecer alguém que ronca muito ou vive cansado, compartilhe este material. Pode ser o empurrãozinho que a pessoa precisa. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Será que essa fadiga crônica, essa exaustão, é só coisa da vida moderna? Ou será que é um sinal, um pedido de socorro silencioso do nosso corpo? Ouvir esses sinais pode ser o primeiro passo para recuperar não só a energia, mas a saúde. E agora a gente quer saber, o que mais te surpreendeu em tudo isso que a gente conversou sobre a apneia do sono? Conta pra gente aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Valeu?